Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma transmissão da nossa rádio Portal de Luz. Estamos agora ao vivo com o nosso irmão Leonardo, que irá fazer nossa palestra. Bom dia, Léo. Bom dia, meu amigo. Bom dia para todos. Temos um dia proveitoso. Queremos mandar um abraço a todos os nossos irmãos que agora estamos ouvindo pela nossa rádio Portal de Luz. Nossa querida Cláudia. Estamos aguardando a sua presença nas nossas aberturas pela manhã. Aí não relaxe muito não, viu? Daqui a pouco a gente está lhe convocando. Um abraço fraterno também para os nossos colaboradores do Grupo São Francisco de Assis, bem como os nossos parceiros da Rádio Estação da Luz, Tavares, Assis, Lúcia, os nossos irmãos que estão sempre conosco em nossas noites de estudo. Queremos agradecer a todos vocês. Hoje teremos o tema do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 3. Ainda estamos nesse capítulo, há muitas moradas na casa do meu pai. E hoje traremos o item 6 e 7. Então, para já iniciarmos as nossas atividades, farei a leitura do exórdio, do livro Vinha de Luz, escrito pelo nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E temos o tema Olhai por vós. E olhai por vós. Não esqueça que os vossos corações se carreguem da glutonaria, de embriaguez e dos cuidados desta vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia. Jesus, São Lucas, capítulo 21, 34. Em geral, o homem se interessa por tudo quanto diga respeito ao bem-estar imediato da existência física, descuidando-se da vida espiritual, a sobrecarregar sentimentos de vícios e inquietações de toda sorte. Enquanto lhe sobra tempo para comprar aflições no vasto noticiário dos planos inferiores da atividade terrena, nunca encontra oportunidade para escassos momentos de meditação elevada. Fixa com interesse as ondas destruidoras de ódio e trevas que assolam nações, mas não vê, comumente, as sombras que o invadem. Vasculha os males do vizinho e distrai-se dos que lhe são próprios. Não cuida senão de alimentar convenientemente o veículo físico, mergulhando-se no mar de fantasias, ou encarecendo-se em laços terríveis de dor que ele próprio cria ao longo do caminho. Depois de plasmar escuros fantasmas e de nutrir os próprios verdugos, clama desesperado por Jesus e seus mensageiros. O mestre, porém, não se descuida em tempo algum, e desde muito recomendou: vale cada um por si na direção da espiritualidade superior. Sabia o Senhor quanto é amargo o sofrimento de improviso e não nos faltou com o roteiro, antecedemos a solicitação há muitos séculos. Retire-se cada um dos excessos na satisfação egoística, fuja ao relaxamento do dever, alije as inquietações mesquinhas e estará preparado à sublime transformação. Na verdade, a terra não viverá indefinidamente sem conquista. Contudo, cada aprendiz do Evangelho deve compreender o instante da morte do corpo físico. É um dia de juízo no mundo de cada um. Essa passagem que Emmanuel nos traz, a gente poderia trazer várias reflexões, principalmente no momento de hoje, com esses
com o que nós estamos colhendo, né, na verdade, toda a humanidade passando por situações difíceis, e não é diferente com nós aqui do nosso país. Então, precisamos estar sempre nessa meditação, encontrando um tempo para isso, para meditar, fazer as nossas reflexões diárias com relação ao nosso eu, aos nossos sentimentos ainda bastante egoístas, que nós ainda nos detemos em manter essa necessidade do imediatismo, das coisas materiais da vida, que falsamente preenche alguns vazios momentâneos que nós nos encontramos. Então, nesse momento, veremos que há algo mais sublime, algo maior que nós não estamos conseguindo enxergar. E por isso, o nosso Mestre Jesus enviou vários mensageiros, emissários que caminham à nossa guarda, distribuindo vários roteiros para que possamos seguir nessa busca da nossa felicidade. Que assim seja. Estimados irmãos, faremos agora a nossa prece inicial, levando nosso pensamento ao nosso Mestre Jesus. Senhor Jesus, aqui estamos reunidos em Teu santo nome, para mais uma tarefa que nos foi confiada. Agradecemos, Senhor Jesus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos. Agradecemos por essa vastidão de irmãos consoladores que se encontram em cada residência dos nossos irmãos, nesse momento, acolhendo, amparando todos eles. Agradecemos a nossa querida Mãe Santíssima, advogada e protetora nossa. E, acima de tudo, nosso Pai, nosso Criador. Que possamos iniciar nossas tarefas, seguindo com a palestra do nosso irmão Leonardo, trazendo informações e esclarecimentos à base do nosso Evangelho. Que assim seja. Graças a Deus. Passamos a palavra agora para o nosso irmão Leonardo. Eu vou sair um pouquinho, vou colocar na sua tela, né, Léo? Cadê? Você não pediu para colocar ela ainda, não? Aqui não. Tá joia. Você que manda aí. O seu Joai. Vou projetar daqui a pouco. Você tá certo. Então, qualquer coisa, eu estou te ouvindo daqui, viu? Tudo bem. Então, bom dia a todos. Que a paz de Jesus seja conosco. Vou fazer aqui uma leitura dos itens 6 e 7, são curtinhos, para ajudar na nossa conversa nessa manhã. Capítulo 3, como já foi dito, há muitas moradas na casa de meu pai. Os itens 6 e 7, destinação da terra, causas das misérias humanas. E aí Kardec inicia o item 6. Muitos se admiram de que na terra haja tanta maldade e tantas paixões grosseiras, tantas misérias e enfermidades de toda a natureza. E daí concluem que a espécie humana bem triste coisa é. Provém esse juízo do acanhado ponto de vista em que se colocam os que o emitem e que lhes dá uma falsa ideia do conjunto. Deve-se considerar que na Terra não está a humanidade toda, mas apenas uma pequena fração da humanidade. Com efeito, a espécie humana abrange todos os seres dotados de razão que povoam os inúmeros orbes do universo. Ora, que é a população da Terra em face da população total desses mundos? Muito menos que a de uma aldeia em confronto com a de um grande império. A situação material e moral da humanidade terrena nada tem que espante, desde que se leve em conta a destinação da terra e a natureza dos que a habitam.
faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus quarteirões mais ínfimos e sórdidos. Num hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Numa penitenciária, vêem-se reunidas todas as torpezas, todos os vícios. Nas regiões insalubres, os habitantes, em sua maioria, são pálidos, franzinos e enfermiços. Pois bem, figure-se a terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. E ela é simultaneamente tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na terra não está a humanidade inteira. E do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram suas penas, o homem deixa a terra quando está curado de suas enfermidades morais. É um texto muito rico, é impressionante, né? Está bem atual, século XIX. A França, naquela época, passava por dificuldades, no momento da codificação espírita, mas ainda as passamos, pois essa é a característica do nosso planeta, né? Como foi visto nos itens anteriores, pode disponibilizar aí, tá, Roberto, a imagem dos slides. Então, os itens que precedem o tema de hoje, foi mostrado de forma didática, né, a classificação dos mundos. E aí, didaticamente, a gente viu que os mundos, todos os orbes do universo, podem ser classificados como mundos primitivos, mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos felizes e mundos divinos. E aí a gente reporta lá para a escala espírita, né, no livro dos Espíritos, que mostra que os espíritos, via de regra, né, de termos gerais, podem ser classificados em primeira, segunda e terceira ordem, onde a primeira ordem são os puros espíritos, né, os espíritos superiores. Os de segunda ordem são os bons espíritos, aqueles que nem sequer pensam no mal, né, impressionante. E terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos. E nessa ordem há também outra gradação, né? São 10 classes. E aí, mais ou menos, né, não são classificações limitantes. Então, a gente tem um pouco de um pouco de outro. Isso é só para ilustrar que determinado mundo vai receber, né, vai ali contar com os habitantes desse tipo de classificação. No mundo primitivo, espíritos ainda bastante materializados, imperfeitos, como o próprio Allan Kardec coloca, os espíritos também, né, como seria uma espécie de infância, onde o espírito está dando ali os primeiros passos à conquista do seu livre-arbítrio, né? Aí no mundo para aqueles que lutaram bastante nesse mundo de provas e expiações, e agora vai ter um certo equilíbrio. No mundo de provas e expiações, a gente vê que o mal predomina. Por isso essa visão, né, que trouxe na leitura, que muitas vezes diz, rapaz, aqui só tem desgraça nesse planeta, então a humanidade não presta. A visão limitada pela visão materialista, e o Espiritismo vem ampliar isso, né, mostrando a nossa origem, a nossa destinação e o que a gente faz no meio do caminho. Tem os mundos felizes, aí para espíritos mais evoluídos, e por fim os mundos celestes e divinos, a habitação dos espíritos superiores, dos puros espíritos. Então aí tem uma longa trajetória, né? E aí essa admiração que surge quando a gente vê, poxa, a Terra, meu amigo, não tem refresco, né? Quando não é queda, é coice. É tanta maldade, é tanta paixão grosseira, é tanta miséria, tanta doença. Meu Jesus Cristo, não, aqui deve ser, né, lugar de castigo, lugar de tormento mesmo. A gente não presta, né?
Mas aí Kardec coloca, esse é um ponto de vista acanhado porque não pega o conjunto, não pega o ponto de vista espiritual, o ponto de vista da vida futura, o ponto de vista que nos mostra que somos criados simples e ignorantes, conquistamos o livre-arbítrio, e aí a caminhada é até o grau de espírito puro. É uma longa caminhada, né? Isso é fantástico porque consola, né? Nos enche de esperança, nos dá coragem para que a gente continue perseverando nessa caminhada, apesar das dificuldades. Né? As dificuldades existem em virtude do nosso grau evolutivo. É importante que a gente entenda isso, né? E o Espiritismo, graças a Deus, além de consolar, orienta e nos faz que a gente pegue a nossa bagagem e prossiga. Então, essa visão de ver tudo o mal imperando e classificar tudo como ruim, né? Uma humanidade que só merece sofrer, é devido a esse julgamento equivocado que a gente faz pela ótica da vida material, somente. Né? E quando a gente insiste nessa ótica da vida materialista e material puramente, dá margem para várias decisões equivocadas, inclusive, né, para que a gente abrevie a vida cometendo esse crime contra a vida que traz consequências terríveis para esses irmãos que, no momento de desespero, né, chegaram às vias de extinguir sua própria vida. Tá? O mal existe, mas a gente sabe também que é em virtude do desconhecimento do bem. Há aqueles espíritos imperfeitos, né, lá entre a 8ª, 9ª, 10ª classe, que se comprazem no mal, mas é mais por frustração, por inferioridade, porque a felicidade, ou a aparente felicidade, ou os lampejos de felicidade de alguém, os incomoda. E aí eles colocam seu tempo e sua energia, né, a fim de praticar esse mal por ignorância realmente, tá? Mas à medida que conhecem, né, as leis de Deus, à medida que a oportunidade surge, evidentemente que isso se transforma, tá? Não existe espíritos criados para o mal, né? A gente vai ver isso na questão 114 do Livro dos Espíritos, que diz o seguinte: os espíritos são bons ou maus por natureza, ou são eles mesmos que se melhoram? E aí os espíritos respondem: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Então a lei é de progresso, tá? E aí isso é fantástico a gente entender, porque tudo que acontece na nossa vida é para o progresso. Até isso que a gente não tem a visão ainda de encarar como oportunidade, ou como algo positivo, ou como algo bom. Até mesmo o mal. Não é? E aí a gente tem que entender que essa humanidade que o texto nos traz, somos nós, espíritos com E maiúsculo, que já temos, já dominando a questão do livre-arbítrio. Tá? Então, os habitantes da Terra de hoje são habitantes de um mundo de provas e expiações. O que é que eu deduzo disso? Nós falimos em algum ponto. Não executamos a lei de Deus, falhamos, ao invés da lei de amor, justiça e caridade, deixamos a desejar em algum ponto, e infelizmente, algumas vezes, praticamos até mesmo o mal efetivamente. Então, tem que responder, é da lei. Né? E vai ver lá que as leis morais, os espíritos revelaram a Allan Kardec, que ali consta, né, todo o compromisso de nós para com a divindade, né, de nós para com Deus, de nós para conosco mesmo, né? Nós temos obrigações conosco no tocante a essa questão evolutiva e com o próximo. Então, quando a gente falha em algum desse setor, surgem consequências que pela lei deverão ser reparadas, né? E aí se juntam no mesmo orbe aqueles espíritos que têm essas características gerais e ao longo da caminhada nós vamos nos ajustando, né? E aí sempre sob o comando de Deus, mas não é Deus que vai, a gente mesmo se atrai, né? A gente mesmo se atrai, a gente mesmo se repele em virtude das nossas inclinações. Então não existe espírito devotado ao mal, tá? Nem a Terra é um vale de sofrimentos e tormentos para espíritos ruins ou demônios, né? Ou gente que nasceu para fazer o mal. Não, isso não existe, tá? A Terra ela está destinada hoje
a receber esses irmãos que precisam reparar, que precisam se aprimorar, tá? Então, a gente vai ver daqui a pouco que ela tem essa característica de hospital para uns, de penitenciária para outros, mas, sobretudo, de escola, porque ensina, né? Aí, mais uma vez, o texto do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, mostrando que só há uma parcela, uma pequena parcela da humanidade na Terra. Então, cada um está no local em conformidade com a sua maturidade espiritual. Cada um está no lugar apropriado para que a gente aprenda e aí floresça, né? O terreno é fértil, as ferramentas estão postas, todos têm a mesma origem na criação, todos nós temos a mesma destinação, mas o trabalho, né, é de cada um de nós. E aí uns avançam mais rápido, outros avançam mais devagar e outros ficam um pouco estacionados. Mas todos nós temos essa oportunidade, né? Todos nós temos orientação, todos nós temos informação que nos chega de uma forma ou de outra, certo? Então, isso é para a gente tirar essa ideia de que a Terra é um planeta destinado, né, a castigo e sofrimento. Não, de forma alguma. É uma escola para esses alunos mais rebeldes, vamos colocar assim, né? Nós que estávamos ali brincando, né, na hora da aula e perdemos a informação preciosa e no dia da prova a gente não tirou uma nota muito boa e teve que repetir de ano. E aqui estamos nós agora mais atentos, graças à doutrina espírita, para que aproveitemos melhor o nosso tempo, né? E aí, cumprindo a lei e os nossos deveres, para com Deus, para conosco e para com o nosso próximo, tá? Então, aí, como a gente viu, de forma didática, a escala evolutiva planetária pode ser mostrada dessa forma. Primitivo, e aí ele transita para provas e expiações e também evolui, tá? Assim como a gente evolui, os orbes também. Provas e expiações, o próximo degrau, regeneração. O seguinte, mundos felizes. E, posteriormente, finalmente, mundos divinos, celestes ou divinos, habitação dos espíritos puros, tá? Então, assim como a gente evolui, esses orbes também evoluem. O que é interessante a gente observar isso? A gente vai sempre encarnar aqui na Terra? Não. Tá? Porque a gente vai evoluir e também porque o planeta vai evoluir. Se eu não me melhorar, eu serei convidado, né, a mudar de escola. Eu irei para um outro orbe de provas e expiações, mas não necessariamente na condição que a Terra está hoje. Pode ser uma prova de expiações de 3 séculos atrás, entendeu? Como a gente viu com os nossos irmãos capelinos, né, que chegaram aqui na Terra, muito evoluídos tecnologicamente, mas um mundo bastante atrasado. A gente vê isso nas civilizações antigas, né? Pelos rastros que deixaram, em termos de engenharia, em termos de literatura, em termos de sociedade, bastante tecnologia em detrimento de outras, né, civilizações que, comparadas com estas, se mostravam bastante atrasadas. Então, a nossa situação material, gente, e moral, né, a situação moral e material da Terra, da humanidade terrestre, não nos deve causar espanto em virtude disso, porque cada planeta recebe o habitante em conformidade com as suas vibrações. Então, as vibrações terrenas de hoje são de provas e expiações. Então, os espíritos que aqui se encontram são espíritos que precisam ser provados e expiar, né, as suas faltas. Estamos em transição, já se fala nisso há bastante tempo, né, já se sabe desde o início do século XX, começou essa transição planetária, e aí o que acontece? Novos espíritos estão chegando. E aí a gente tem que deixar a casa, né, arrumada para os que vão vir, e se a gente também tiver condição, em se melhorando, né, de permanecer aqui ou de ir para um planeta mais evoluído. Tudo vai depender do nosso aprimoramento moral e intelectual. Certo? Então a gente tem esse dever de cuidar da casa, os que estão chegando. E os que estão chegando já com essa vibração diferenciada, já vão mudando também a psicosfera. E aí, pela própria lei de afinidade fluídica,
vão começar a chegar espíritos que vibram naquela frequência. O exemplo do rádio, o exemplo da TV, da questão da sintonia, cabe muito bem aqui, essa questão de atração, né, e de repulsão, tá? Porque a Terra hoje tem tanta miséria, tanta desigualdade? Porque nós vibramos numa faixa de sofrimento. Não que Deus esteja impingindo a nós dor e sofrimento, mas pela nossa própria teimosia, pela nossa própria rebeldia de não compreender isso e vivenciar, né, as nossas responsabilidades no tocante, mais uma vez, aos deveres com Deus, conosco e com o próximo. A questão 172 do Livro dos Espíritos nos traz essa questão sobre as diversas existências corporais, né? Diversas encarnações, reencarnações aqui na Terra. Todas nossas serão aqui na Terra? Não. Os Espíritos dizem não. Vivemos-las em diferentes mundos. As que aqui passamos não são as primeiras, nem as últimas. São, porém, das mais materiais e das mais distantes da perfeição. Então, nosso destino é a perfeição. Nosso destino é ser espíritos de primeira ordem, espíritos puros, né? E a nossa caminhada, vivenciando as leis de Deus, vai fazer com que a gente chegue nesse ponto, né? Que a gente chegue na nossa destinação. Não serão todas as vivências na Terra. Provavelmente já vivemos em outros orbes, né? Ou na própria Terra, quando era um mundo primitivo. A nossa existência se perde, né? Os princípios se perdem nas noites escuras da criação, como nos diz Emmanuel, tá? Então isso não é muito relevante. Eu vou viver sempre na Terra? Não, isso pouco importa. Há muitas moradas na casa do Pai, sempre haverá uma casa para nos receber em conformidade com a nossa maturidade espiritual, com a nossa bagagem moral e intelectual. Sempre vai haver afinidade disso. Salvo a condição de missionários, tá? Então, um espírito mais evoluído pode vir habitar um mundo não menos evoluído do que ele, mas a título de missão. Ele vem desempenhar uma missão de despertar, de orientar, de revelação, tá? Mas jamais vai ocorrer de um espírito de determinado grau ser mandado para um mundo inferior, tá? O espírito não retrograda, né? A gente, na pior das hipóteses, a gente estaciona, tá? Então, se eu estou vibrando na faixa de provas e expiações, eu habitarei um mundo de provas e expiações. Ah, mas a Terra está mudando de regeneração. Mas vai chegar, tá, um condomínio aí para a gente no outro orbe. Quem gostar desse assunto, tem lá vários livros falando sobre os exilados de Capela, que é um planeta que passou pelo que nós estamos passando atualmente, né? E a Terra recebeu esses irmãos capelinos que ainda vibravam na faixa da prova e da expiação e não podiam permanecer por lá em virtude dessa transformação planetária. E ao cumprir com suas tarefas aqui, ao conquistar, né, as virtudes necessárias, ao resgatar os débitos que possuíam, retornaram ao seu planeta e continuaram a sua caminhada evolutiva, e assim também vai ocorrer conosco, tá? E aí, as maiores causas, os maiores causadores das misérias humanas aqui na Terra e dos orbes onde existem, né, essas misérias, é orgulho e egoísmo. Está lá no Livro dos Espíritos, né, quais são as chagas, são consideradas as chagas da humanidade. Então, com o egoísmo e o orgulho, que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses onde são pisoteadas as mais santas afeições. Assim nos traz Allan Kardec. Então, o orgulhoso e o egoísta, ele é um trator, realmente, né? Ele passa por cima de tudo e de todos porque ele só enxerga a si mesmo. E aí, a gente está vendo atualmente no nosso planeta, é um momento de aprendizado difícil, né, doloroso, não tem como não falar dessa questão da pandemia, da Covid-19, mas é um alerta, tá, para que a gente desenvolva a questão da solidariedade, da empatia, né, de olhar o outro como um irmão, como igual, estender a mão, né? E não ficar nessa vibração de que o universo gira em torno das minhas necessidades, né? Tudo é aprendizado. Mais uma frase de Allan Kardec, agora do Evangelho, capítulo 16, item 8. A origem do mal
reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. É aquele compromisso lá das leis morais, o compromisso que nós temos com o próximo, lembra? Compromisso para com Deus, para conosco e para com o próximo. A vivência da caridade, o que é caridade? Né? Tem a material e a moral, é o amor em ação. Então, eu preciso conviver com o meu irmão. Como é que a gente trata o irmão, né? Deveria ser com fraternidade, com amor. Mas ainda há bastante violência, desamor, ódio, em virtude dessa nossa inferioridade. E aí a Terra deixará de ter essas misérias quando nós, ou seja, a sua humanidade, se melhorar. Só que também ela já está se melhorando. As leis de Deus não permitem que fique na dependência só nossa, né? Não, quando eles quiserem lá, a Terra melhora. Não. É necessário que a gente também acorde e acelere. E aí, de tempos em tempos, a divindade programa um acelerador de progresso, que muitas das vezes chega na forma de flagelos, né? Flagelos destruidores naturais, e aí às vezes contam, né, com o auxílio de alguns irmãos nossos que ainda são bastante endurecidos, mas serve a título de lição. Não que eles tenham recebido a outorga de provocar misérias, trazer dor e sofrimento, mas como já é daquele caráter e a humanidade pediu, né, pelas ações, acaba casando fluidicamente, acaba se ligando, sintonizando, e aí nada na natureza é ao acaso, tudo está encaixado e pela lei fluídica a gente acaba colhendo o que semeou, tá? A questão 117 do Livro dos Espíritos nos diz o seguinte: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? E a resposta é certamente. Eles a alcançam mais ou menos rápido, conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante. Então depende de nós esse progresso se dá mais rápido ou mais lento, tá? A gente já sabe que a nossa destinação é a perfeição. E essa perfeição se dá pela vivência das leis divinas. Quando se fala aqui vontade de Deus, não é que Deus precise de bajulação ou precisa que a gente fique como a gente faz muitas vezes na condição humana, né? Bajulando para conseguir alguma vantagem. Quando fala aqui vontade de Deus, são as leis postas, né? As leis da natureza e as leis morais, tá? E aí, essa submissão é isso, é não ter revolta. Ora, você está dizendo que fora da caridade não há salvação, então não tem outro caminho. É caridade. Como é que eu faço a caridade? Com o meu próximo. Qual é a medida? Né? Jesus que nos orientou, ama teu próximo como a ti mesmo. Então tem esse amor para comigo, dever para comigo, dever para com Deus, dever para com o meu próximo. É dever. Se é dever, é obrigação. E aí a criança dócil é essa que entende e diz, sim, senhor, vamos fazer, vamos agir dessa forma. Tá? Não é ficar com o evangelho embaixo do braço, nem ajoelhado em prece o tempo todo. Mas em tudo que a gente vem a fazer, no trabalho, na vida de relação, em casa, na sociedade, que a gente faça de forma como Jesus faria. Qual seria a postura de Jesus nessa situação? E aí a gente tem que se esforçar para ser igual. Aí muitos dizem, né? Mas rapaz, logo Jesus é Jesus, não é o mestre, é o modelo, não é o guia, é nele que a gente tem que se espelhar, né? Aí a gente vê a distância de nós, espíritos de provas e expiações, para um espírito puro. Mas é a nossa destinação, né? Todos somos criados simples e ignorantes, todos temos a mesma destinação. Agora, existem alunos mais aplicados e outros nem tanto, né? E a gente está naquela turma do fundão, fazendo a bagunça na hora da explicação. O item 7, né, nos alerta para a questão. Às vezes a gente chega numa cidade e se depara com a parte, vamos dizer assim, mais descuidada, né, mais suja. E aí a gente comete o erro de julgar toda a cidade por aquele cenário.
Vixe, Maria, essa cidade é imunda. Né? O mesmo se dá com essa visão estreita. Vixe, Maria, a terra só tem miséria. Né? E aí Kardec diz exatamente isso. Faria dos habitantes de uma grande cidade falsíssima ideia quem os julgasse pela população dos seus bairros mais ínfimos e sórdidos. No hospital, ninguém vê senão doentes e estropiados. Só que a população toda não está no hospital. Tá? Numa penitenciária, vê-se reunidas todas as torpezas, mas toda a humanidade não está na penitenciária. Só aqueles que precisam estar, por algum motivo. Tá? Todos os vícios, todas as torpezas nas regiões insalubres, os habitantes, na maioria, são o quê? São pálidos, franzinos, enfermiços. Mas são todos? Não. Só os que estão naquela condição. E por que eles estão naquela condição? Porque vibram naquela faixa em virtude das escolhas que fizeram nas vidas precedentes e também na atual existência. Né? A semeadura é livre, a colheita é obrigatória. Quem nunca ouviu isso? Tá? Mas não é sempre, gente, a título de aprendizado. Tá? Continua Kardec. Pois bem, figure-se a Terra como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, um sítio malsão. Tá? Em virtude disso, em virtude do mal que é predominante. Mas por que o mal é predominante? Porque nós, habitantes, ainda somos imperfeitos e muitos de nós ainda não têm a noção do bem, concretamente. Né? E muitos ainda vivenciam a feitura do mal. Tá? Então a gente coloca a Terra, mas se a gente observar a própria Terra, quantos locais bonitos existem? Né? Quantas escolas, quantos teatros, quantas praças, quanta paisagem, quantas praias, quantas montanhas, e por aí vai. Tá? Mas é uma vida comparada com o mundo feliz, o mundo de regeneração, o mundo feliz ou o mundo divino, realmente aqui a vida é mais dura. Mas não é por acaso, tá? É porque a gente precisa dessa medida. Essa é a medida que nos vai fazer avançar. E aí não tem como fugir da orientação de Jesus, né? Que tenhamos os olhos de ver e os ouvidos de ouvir para compreender isso tudo. E o Consolador prometido por ele, que é o Espiritismo, nos auxilia, nos embasa. E mostra a nossa real natureza. Somos seres imortais, espíritos, criados simples e ignorantes. Né? Isso nos dá encorajamento diante dos momentos de baixa, né? e dos embates diários na vida material. Né? E aí, Kardec nos relata que a Terra é tudo isso ao mesmo tempo. Hospital, penitenciária, subúrbio, sítio, malsão, em virtude da baixa vibração. E ela é simultaneamente tudo isso e compreender-se-á por que as aflições sobrelevam os gozos, porquanto não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Nem os hospitais e as casas de correção se pode ter por lugares de deleite, né? Penitenciária não é hotel. Ninguém vai passar férias na penitenciária, vai ali para corrigir algum delito, né? Então a Terra também tem esse aspecto, mas nem a população inteira da Terra está dessa coisa de sofrimento. Não, tem uns que tem um sofrimento, vamos dizer assim, mais leve, entre aspas, né? Mas por quê? Porque são amigos do rei, né? Porque foram privilegiados de forma alguma, gente. É por conta da questão dos seus atos, né? A gente colhe o resultado de nossas escolhas, né? Aqueles que passam por maiores provações, se o fizerem com confiança, com fervor e com fé, né, terão um grande mérito posteriormente, de acordo com Jesus, na questão das bem-aventuranças. Tá? O que eu faço gera uma consequência, lei de causa e efeito. O que eu faço, eu recebo. Conforme faço, é a medida que eu recebo. E do mesmo modo que no hospital, né, quando a gente está curado, a gente recebe alta, da mesma forma, quando a gente cumpre a nossa pena, a gente sai da penitenciária, da mesma forma, quando a gente resgatar débitos e adquirir as virtudes inerentes, né, no mundo de provas e expiações, a gente deixa essa condição de provas e expiações e alça, né, o novo patamar de regeneração, o patamar seguinte. Então, se nós cumprirmos com a nossa responsabilidade, a gente pode merecer a encarnação seguinte aqui na Terra de regeneração ou num outro orbe de regeneração.
tudo depende de nós. E aí também a gente vai falar do exemplo de Bezerra de Menezes, né? Quem não conhece a história de Bezerra de Menezes, que, segundo o relato, já teria condição de estar em um mundo mais evoluído, mas preferiu ficar auxiliando todos nós aqui na Terra, porque ele não se sentiria bem, segundo os relatos, né? E está numa situação melhor, enquanto seus irmãos aqui menores na Terra ainda teriam que passar por dores e sofrimentos. Então, graças a Deus, a gente tem Bezerra nos orientar, nos auxiliar, né, nos encorajar para que a gente cumpra com o nosso dever e saia dessa condição expiatória, né, e provacional e alce, né, novas esferas de acordo com o nosso merecimento. Tá? E não, a Terra é tudo isso ao mesmo tempo: subúrbio, hospital, penitenciária, sítio-malsão, mas, sobretudo, gente, é escola. Escola é para ensinar. Aqui eu trouxe umas paisagens aqui de Natal, né? Para a gente ver que, apesar da penitenciária, do sítio-malsão, tem paisagens agradáveis, belíssimas, né? Imagine um orbe de vibração superior, né? Imagine como será a terra de regeneração, onde haverá equilíbrio entre bem e mal, é como se fosse um descanso mesmo, uma trégua, né? Imagina um mundo feliz. Meu Jesus Cristo, deve ser maravilhoso. E o divino, a gente tem nem condições de imaginar isso, da beleza, né? Da grandeza, da luminosidade. Mas chegaremos lá, porque essa é a nossa destinação. Tá? Questão 783. Segue sempre a marcha progressiva e lenta para o aperfeiçoamento da humanidade? E os espíritos dizem: há o progresso regular e lento, tá? Que é o que a gente faz, né? Via de regra, e que resulta da força das coisas. Quando, porém, um povo não progride tão depressa quanto devera, Deus o sujeita de tempos em tempos a um abalo físico ou moral que o transforma, tá? Então, de tempos em tempos, quando a gente vê o passo está desacelerado, Deus coloca o seguinte: ó, manda isso aqui para acelerar aqueles meninos, porque a Terra está transformando e não pode ficar mais nesse passo de tartaruga, não. Então, de tempos em tempos surge um flagelo, né? Físico, moral, que nos faz pensar. E o flagelo atual é a Covid-19, gente, que nos tem que fazer refletir que existem irmãos em condição pior do que a nossa, tá? Para gozo e deleite da divindade, não. Para fazer despertar o sentimento de solidariedade, de fraternidade, de empatia, de olhar o outro como igual, de estender a mão. Se eu tenho, o pouco que eu tenho, é necessário dividir com quem não tem. Está lá no Evangelho de Jesus a questão do óbolo da viúva. Tá, gente? É lei fora da caridade, não há salvação. Eu vejo, infelizmente, muitos amigos debatendo se quem tem que morrer e se tem que morrer de fome ou de Covid. Tá? Se tiver que morrer, vai morrer, porque essa é a lei. Tá? Ninguém morre de véspera. Mas Deus nos colocou na mesma plataforma, né? Vamos colocar assim, Deus nos colocou no mesmo campo para que a gente seja instrumento de auxílio. Jamais de dizer: não, tu vai morrer mesmo, morra trabalhando para não quebrar a economia. Né? A economia quebra e se levanta, gente. Mas a questão fraternidade, caridade, pode atrasar uma existência inteira. Pela questão do egoísmo, pela questão do orgulho. Então temos a oportunidade ímpar, né? Uma lição duríssima, não é fácil. Principalmente para espíritos imperfeitos, como ainda somos, tá? Mas é oportunidade. Tenhamos esse olhar de oportunidade, de aprendizado, e não percamos, né, a oportunidade que surge diariamente de fazer o bem, de exercitar a caridade. Não apenas a caridade material, mas sobretudo a caridade moral, do respeito, da fraternidade, da empatia, né? E por fim, gente, a Terra é uma escola de fraternidade e de reparação, habitada por nós, espíritos ainda endividados com as leis de Deus, porque deixamos de cumprir alguns aspectos,
tá? E aqui a gente tem os meios, aqui a gente encontra os meios para essa corrigenda, através de uma dificuldade, como ele coloca aqui, um sofrimento regenerador e o esforço por domar as nossas más inclinações. Nós temos más inclinações, nós temos orgulho, egoísmo, inveja ainda, tá? Senão a gente não estava aqui. E isso é que causa todas essas misérias humanas. Então, era essa a nossa mensagem. Não tenho aqui a pretensão, meus irmãos, de esgotar o assunto. Sempre recomendo a leitura desse capítulo, não só desse, mas da obra toda, porque é consoladora, esclarecedora. E se alguém tiver alguma dúvida, alguma colocação, se eu puder ajudar, ajudarei, senão chamarei os universitários aqui, Roberto, os demais amigos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre. Estamos aqui de volta para continuar os esclarecimentos com o nosso irmão Léo. E, Léo, tem umas questões aqui, viu, para você. Ai, Jesus. Bom dia aqui no grupo do WhatsApp e eu dei uma selecionada. Estou vendo que aqui algumas perguntas elas foram feitas no início da apresentação e você, aos poucos, foi respondendo elas na apresentação. Ah, tá joia. Mas vamos a algumas. Tem uma questão aqui que trouxeram é o seguinte: por que temos a sensação de que as coisas só pioram na Terra? É desse jeito, é pela questão da lei de afinidade, tá? A gente está num momento de transição e Deus, na sua misericórdia, não esquece nenhum dos seus filhos. Aí ele mandou os meninos, aquele do fundão, vão! E aí a gente está nessa luta, tá? A oportunidade é dada, mas infelizmente nem todos nós a gente consegue enxergar. E aí repete velhos hábitos, velhos vícios, mas é a peneira, gente, é a porta estreita, é o funil, tá? Vai passar. O importante é a gente estar qualificado, né, Roberto? Exatamente. O importante é isso. Aqui vem outra questão. É possível reencarnarmos em mundos ainda menos evoluídos do que a nossa encarnação atual? A título de missão apenas, como missionários. Como punição, não. A lei não... O Espírito não retroage, tá? Ninguém vai ser... Agora, pode acontecer, como eu disse, um outro mundo de provas e expiações, como na época do Antigo Egito, entendeu? Então, você sai daqui de hoje, você tem toda essa tecnologia, aí encarna, vamos supor, no planeta XYZ, provas e expiações, mas com aquelas características do mundo antigo, egípcios, persas, aí não vai ter WhatsApp, não vai ter Instagram, micro-ondas, tá? Mas vai ser um atraso tecnológico, físico, não moral. Moral jamais. A não ser a título de missão. Entendeu? Roberto, você vai ajudar esse planeta aí, você já tem conhecimento suficiente para dar... É como professor, né? A pessoa se forma lá em pedagogia ou em outra área e vai lecionar, tá? E de acordo com a formação dele, ele vai lecionar turmas A, B, C, graduação tal e qual, porque ele tem preparo para aquilo. Muito bem. O planeta Terra é um verdadeiro hospital, escola. Como em todo hospital existe mais doente que os que gozam de saúde, o que dizer para essas pessoas que se encontram em total desespero e ainda mais com o agravamento da pandemia? As palavras de Jesus, mas, sobretudo, o nosso comportamento, né? Porque o exemplo aqui arrasta. Não adianta a gente chegar e tentar passar fé, esperança e estar desesperado. É difícil. Aí eu me lembrei agora daquele episódio de Chico no avião, né? Ai, vai morrer, vai. Mas morra com dignidade, Chico, né? Mano, falando com ele, né? A gente não morre de véspera, fiquem tranquilos, tá?
A gente só morre na hora, a exceção são os suicidas, infelizmente. Então, se a gente tiver que desencarnar, vai desencarnar porque chegou a nossa hora. O importante é saber desencarnar, até nisso, né? Para nós espíritas deveria ser mais fácil, né? Diante de tudo que a gente já vivenciou, das provas que a gente já tem através da mediunidade, das próprias obras de Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Evangelho do Cristo. Mas na hora que realmente... A gente é imperfeito, né? Na hora que arrochunou, a gente clama, ai meu Deus. Mas o importante é isso, tá? Tudo certo. A gente só precisa confiar e ter essa esperança, tá? E deixar de se apegar ao passado. O passado já passou, tá? Aí vamos voltar à normalidade. Olha, se achar que normalidade é como estava antes, vai voltar não, viu, gente? A gente está caminhando para a regeneração, tá? Então não fique pensando que a gente vai ter a vida que tinha de provas e expiações, não. O passado, esqueçam. De fevereiro para trás, não volta mais, não. É nova vida. Se apegue, não. Desapegue. Bota aí na OLX e deixa. Vamos para frente. Vamos seguindo. Exatamente. Léo, tem aqui uma outra questão que diz o seguinte: a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam o universo. Isso. Podemos entender que não existem seres diferentes das nossas feições? A forma humana foi a forma escolhida para o exercício do livre-arbítrio. Agora, nem todos os corpos, né, terão a mesma aparência, tá? Existirão corpos, existirá uma forma humanoide, mas não necessariamente será essa forma nossa. Aí, como a gente não tem esse acesso ainda à tecnologia, só o pessoal da mediunidade mais aflorada aí consegue um desdobramento, uma informação, ver isso. A gente que não tem esse aparelhamento todo, fica só com as informações. Mas a gente veja, por exemplo, o nosso sistema solar. Então, nesse próprio capítulo, Allan Kardec coloca a questão de que Marte seria inferior à Terra, que Vênus é superior à Terra, né, e que Júpiter é o planeta de maior vibração, maior elevação moral do sistema solar. E a gente não vê, né, corpos iguais aos nossos. Se não tem, eu fico imaginando assim, a confusão que ia dar, por exemplo, 2 mundos de provas e expiações como a Terra, no mesmo sistema solar estava um foguete, uma nave, destruindo o outro. Então não tem nem no sistema solar, deve ter em galáxias bem distantes para não correr o risco de a gente ir lá perturbar o vizinho ou o vizinho vir, né, perturbar a gente. Você vê como eu estava pensando nisso, rapaz, olha, como a Terra só tem a Terra, no sistema solar, tem Marte que é inferior, mas a gente não vê fisicamente. Mas há corpos, é porque a matéria ela vibra, né, de forma diferente. Cada um vibra numa frequência e os nossos olhos, nosso aparelhamento não consegue captar. Mas há corpos, né? E a forma humana, pelo que a gente sabe, é que foi escolhida para o exercício do livre-arbítrio. Forma humanoide, pelo menos desse jeito que a gente está aqui, né? Cabeça, tronco e membros, né? Variedade de matéria, né? Inesgotável. Infinita. Né? Do imponderável ao ponderável. Muitas qualidades, como dizia a minha avó. O nosso amigo aqui, Vicente Assis, fez uma pergunta pelo Face. Os espíritos que hoje habitam a Terra e que, no processo de transição planetária, não se ajustarem ao Evangelho do Cristo, vão para onde? Vão para um outro orbe de vibração semelhante, que possa absorvê-lo, né? Isso de tempos em tempos, isso fala Chico Xavier falava acho que era Emmanuel, na obra de Chico, fala do planeta X, né? O planeta Chupão, que está se aproximando. E outras linhas falam de Nibiros, né? O pessoal lá esqueci o nome ali, dos assírios, não. Esqueci o nome agora. O planeta Nibiros, o planeta Hercólogos, que se aproxima, que muda o eixo da Terra, muda, e magneticamente pela lei de atração e repulsão do fluido, já é atraído para aquela psicosfera. Mas não vai faltar canto, não. Vai ter uma vaguinha para todo mundo. E uma outra questão aqui, deixa eu ver.
Assis tinha feito uma outra de umas questões e subiu. Os espíritos que foram expulsos de Capela, estrela de primeira grandeza, para a Terra. Pode explicar um pouco? Eu acho que você tocou nesse assunto também. Capela, segundo relatos, era um planeta similar à Terra de hoje. Estava nesse processo transitório. Então, mudou para a regeneração e, como a pergunta anterior, aquele pessoal que não fez o argumento, né, para passar para a regeneração, foi para onde? Foi convidado para vir para a Terra, que estava nessa transição de primitivo para provas e expiações. Eles tinham conhecimento intelectual, né, e ajudaria no desenvolvimento. Eles eram muito avançados tecnologicamente e nem tanto moralmente. Então, quando a gente vê as civilizações antigas, a tecnologia que eles tinham era avançadíssima. A gente vê o Egito Antigo dominou ali aquela região do Delta do Nilo, na África. Você veja como eles eram avançados em engenharia, né? A capacidade que tinham de irrigação, conhecimento ali, aproveitavam tudo, né? As civilizações pré-colombianas aqui na América do Sul, na América Central, Azteca, Inca, Maia, né? Como eram avançadas as construções daquelas pirâmides, meu amigo, o negócio de mantê-lo. Pronto, para uma época, como é que eles faziam aquilo? Tem um trabalho para construir uma pirâmide daquela. Né? E aí, cumprido conseguiram resgatar o débito adquirido em virtudes, voltam, né? Mas dizem, eu não tenho certeza disso, não posso afirmar, não lembro. Eu ouvi que ainda tem gente em Capela aqui e que provavelmente vai ser reprovado de novo. Vai para outra escola. É o segundo segredo. Diga aí. Para finalizar, Léo, temos aqui a seguinte questão, que eu também acho que você abordou, mas vamos lá. O grau de evolução moral de uma pessoa é o que determina o mundo em que a mesma habita? Como explicar a diversidade de comportamentos, sentimentos no mesmo mundo que estamos? De um modo geral, né, todos nós somos habitantes do mundo de provas e expiações. Mas, especificamente, algum está mais avançado do que o outro está um pouquinho mais para trás. Né? Essa gradação ela varia de acordo com os nossos humores, os nossos pendores, a nosso grau de inteligência. Mas, no geral, a gente está aqui hoje para espiar um passado onde faltou alguma coisa de cumprimento dessa lei divina que nos traz responsabilidade com Deus, conosco e com o próximo. E aí a gente mesmo aprende uns com os outros, a gente mesmo se corrige uns com os outros, né? Essa é a lei. Pela própria questão de atração e repulsão fluídica, tá? E aí não podia estar assim, só mal num canto, não ia prosperar. Bota um mal, um menos mal, um malzinho melhorado, né? E aí a coisa vai crescendo, vai estimulando. Se atrasar, Deus manda o lembrete, o flagelo, o acelerador, né? Bota um catalisador ali no meio para a reação acelerar. E a gente vai caminhando. Aprendizado, aprendizado, aprendizado. Vem um revelador, né? A gente vai olhar a história da humanidade, está cheio de gente. No povo hebreu, quantos profetas vieram antes de Jesus? Né? Buda, Maomé, na própria Índia, os Vedas, está lá o pessoal o tempo todo dizendo. É porque a gente é aluno teimoso, endurecido. Cabeçudo. Bem, minha gente, nós estamos finalizando nossa transmissão. Agradecemos a participação de todos. Nosso irmão Leonardo, que nos esclareceu bastante nessa manhã iluminada, que o nosso Mestre Jesus e o nosso querido Pai nos abençoou. Queremos fazer os nossos convites. Nós temos o Grupo Caritativo São Francisco de Assis e amigos de outras instituições espíritas formam um grupo de estudo que temos durante a semana, de segunda a sexta,
colocamos o grupo realizado pelo aplicativo Webex, e lá nós acabamos agora de concluir, com a ajuda dos bons espíritos, o livro de Martins Peralva, Estudando a Mediunidade. E a partir de segunda-feira, nós entraremos em novos estudos. Teremos na segunda e na quarta-feira, o Livro dos Espíritos, e tivemos uma aquisição agora recente do nosso irmão Leonardo para direcionar esse estudo tão belo da primeira obra de Kardec, na segunda e na quarta-feira. E na terça, quinta e sexta, vamos ter o estudo deste livro aqui, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Então, todos estão convidados a participar do nosso estudo. Como eu falei, ele é formado por todos vocês, independente de onde estejam, de qual casa espírita frequente. Nós temos parceiros com o grupo Frei Fabiano de Cristo, nosso irmão Assis, que está nos ouvindo, Tavares, Lúcia, Nacilda, então, enfim, pessoas do nosso grupo lá de Santa Cruz, Rony, geralmente eles estão frequentando. Então, é um grupo bastante diversificado, e isso só agrega mais informação e conhecimento. Na nossa página do Facebook tem